A paz do Senhor, irmãos, amém? A paz do Senhor, a voz soltou. A paz do Senhor, irmãos, amém? Graças a Deus por essa noite alegre, por esse dia abençoado que nós estamos vivendo aqui mais uma vez na presença do Senhor, não é verdade? Amém? Quero trazer notícia rapidamente, que na sexta-feira tivemos um culto muito abençoado, um culto de mulheres, onde domingo passado, não sei se os irmãos se lembram que eu pedi para todas nós estarmos um propósito de jejum e oração pela vida de mulheres que nós iríamos convidar para estar aqui, e para a honra e glória do Senhor, nós tivemos na sexta-feira 2 amigas se convertendo ao Senhor Jesus, amém? Muitas visitantes, algumas preencheram o flyer e colocaram lá que querem se batizar, que querem conhecer a igreja, e nós ficamos muito felizes, muito alegres com o mover de Deus aqui na sexta-feira. Quero agradecer ao apoio de todas as irmãs que não apenas oraram, mas também estiveram aqui presentes e ajudaram também em toda a realização do culto que a gente teve aqui, amém? Irmãos, nós temos um tempo bem curto, então eu quero pedir aos irmãos que abram a Bíblia no livro de Ruth, que foi uma palavra que Deus colocou em meu coração para estar compartilhando nessa noite. Eu creio que o Senhor já tem falado de maneira muito profunda, através dos louvores, através da palavra que foi lida na introdução do culto, e eu creio que o Senhor ainda tem maravilhas para operar no nosso meio, na nossa vida. Você crê também? Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. A minha oração é que realmente o Espírito de Deus, ele tenha liberdade, irmãos, de operar em nosso meio nessa noite e realizar tudo aquilo que tão generosamente Ele tem para fazer na minha vida e na tua também. Irmãos, no livro de Ruth fica então depois de Juízes, antes de 1 Samuel. Eu quero ler com vocês aqui no capítulo 2, versículo 8. Vamos ler um trechinho. Eu sei que a história é conhecida pela maioria de nós. Vou fazer apenas um resumo para que a gente possa relembrar e estarmos compartilhando de alguns detalhes que o Senhor traz aqui como lições espirituais para a nossa vida. Nós podemos aprender muito no livro de Ruth, apesar de terem só 4 capítulos, e que a graça do Senhor ela venha se manifestar de forma poderosa. Eu ainda estou muito impactada pelo tema do culto de sexta-feira, que foi agraciada, e creio que hoje tem homens e mulheres agraciadas e agraciados nessa noite, amém? Você entende que você é agraciado pelo Senhor, é agraciada pelo Senhor, e eu creio que o Senhor vai trazer esse entendimento ainda de uma forma mais clara para nós essa noite. Em nome de Jesus eu oro para que isso ocorra. Versículo 8 do capítulo 2. Então disse Boaz a Ruth: não ouves, filha minha? Não vais escolher a outro campo, nem tampouco passes daqui. Porém aqui te ajuntarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos moços que te não toquem. Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse-lhe: por que achei graça em teus olhos, para que faça caso de mim, sendo eu uma estrangeira? E respondeu Boaz e disse-lhe: bem se me contou quanto fizeste a tua sogra depois da morte do teu marido, e deixaste o teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conheceste. O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. E disse ela: ache eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas criadas. Versículo 13. E sendo já hora de comer, disse-lhe Boaz: achega-te aqui e come do pão, e molha o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu do trigo tostado, e comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. Amém? Irmãos, a gente conhece a história, né, de Ruth. Ruth, ela morava em Moab, era uma moabita, e a história dela começou a dar uma guinada quando
uma família de Judá, de Belém de Judá, saiu por causa da fome de Belém de Judá e foi morar em Moabe, a família de Elimeleque, Noemi, com seus 2 filhos. Ali eles foram em função da fome que havia em Belém de Judá, e ali em Moabe eles peregrinaram e estabeleceram moradia, e durante aquela fase, aqueles filhos de Elimeleque e Noemi, eles se casaram com mulheres moabitas, né? Inclusive uma delas, Ruth, né, e Orfa. Então eles se casaram com essas 2 mulheres, mas aconteceu que durante esse período Elimeleque veio a falecer, assim como também os seus 2 filhos. E a Bíblia diz que a Noemi, nessa ocasião, ouviu falar que a fome lá em Belém de Judá estava se extinguindo, realmente estava passando aquele período, né, de fome, e ela resolveu então voltar para a sua terra com as suas 2 noras. No capítulo 1 de Ruth, você pode folhear comigo, o livro é muito pequeno, a gente vai meditar em alguns trechos. O autor começa dizendo: e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, a sua mulher e seus 2 filhos. A Bíblia começa falando nos dias em que os juízes julgavam, porque o livro de Ruth e todo esse fato, esse episódio, aconteceu num período exatamente dos juízes, o livro que a gente leu, né, no mês passado, né, Juízes, quando a gente lê o livro de Juízes, a gente entende que o povo estava passando por esse período de apostasia, de degradação de valores. A Bíblia diz que nesse período cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos e cada um queria agradar a si próprio. Era uma inversão de valores, eu creio que não muito diferente do que a gente vive hoje no nosso contexto, né? Eu acho que isso que acontecia ali em Belém de Judá, no período dos juízes, era algo que não é muito estranho para nós, porque nós vemos isso acontecer nos nossos dias. E Ruth, apesar disso, Ruth ela saiu com Noemi, com Orfa. A Bíblia diz que chegou uma determinada etapa nesse retorno, em que Noemi chega para as suas noras e fala para ela: vocês devem voltar para a terra de vocês, vocês são novas, vocês devem constituir famílias lá, porque eu não tenho mais filhos para gerar, não vou gerar mais filhos para vocês. E ela diz que elas tinham um vínculo muito forte de afeto, elas se abraçaram e Orfa resolveu voltar. Mas Noemi, ela decidiu seguir a sua sogra, a Ruth decidiu seguir a Noemi, voltar com Noemi, enquanto Orfa voltou para a sua terra. E é interessante, irmãos, perceber que nesse momento, Ruth fez uma escolha tremendamente importante que realmente fez diferença em toda a sua vida, né? Nós vemos aqui no capítulo 1, eu peço que você realmente fique com a sua Bíblia aberta para que a gente possa ir meditando. Aqui no capítulo 1, no versículo 13, diz assim: pelo que disse, eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses, volta tu também após a tua cunhada. A Noemi está falando isso para Ruth. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. A Bíblia diz que Ruth realmente se apegou a Noemi. Ela estava totalmente decidida, resolvida a não voltar à sua terra, a não voltar aos seus deuses. Eu creio, irmãos, que esses 10 anos, ou quase isso, de convivência entre Ruth e Noemi, Ruth pôde perceber em Noemi uma fé verdadeira. Eu penso que nesse momento em que a Ruth diz: eu não vou te largar, eu vou com você, o teu Deus é o meu Deus, é apenas uma evidência da fé que Ruth já havia abraçado, porque ela realmente viu que a sua sogra e essa família serviam a um Deus verdadeiro, enquanto que na terra e na cultura idólatra pagã, onde ela havia sido criada lá em Moabe, haviam muitos deuses que eram
adorados, idolatrados, porém Ruth teve a oportunidade. Ela teve a oportunidade de conviver com a pessoa, e através dessa pessoa, ela abraçou essa fé. A gente vê que no desfecho da história, Ruth e Noemi voltaram para a sua terra, e quando chegaram em Belém de Judá, as mulheres olharam e disseram: não é esta Noemi que a gente conheceu lá no passado? E Noemi olha para aquelas mulheres e ela diz assim: não me chamem Noemi, porém Mara. Porque o nome Noemi significa agradável e Mara significa amarga. Eu começo a perceber aí que cada uma delas, Ruth e Noemi, elas tiveram uma resposta, elas tiveram uma reação diferente a todo aquele contexto, a tudo que estava acontecendo na vida delas naquele momento. Enquanto Noemi se considera e ela se atribui um coração amargo, ela se atribui uma amargura, né, ao ponto dela negar ser chamada pelo seu nome, Noemi, agradável, e querer, desejar ser chamada por Mara, né? A Ruth tem uma posição completamente diferente, mas o que é maravilhoso a gente perceber no contexto da história de Ruth é que o Deus que Ruth abraçou também era o Deus de Noemi. E apesar da amargura da alma dessa mulher, que não esconde o seu sofrimento, que não esconde a sua decepção, a sua frustração por causa das perdas que havia sofrido, e foram grandes perdas, foram perdas que abalaram profundamente a sua condição emocional, talvez até a sua condição física. Apesar disso, o Senhor se compadece de Noemi. O Senhor é aquele que abre a ferida e também a liga. Ele conhecia tanto o coração de Noemi quanto o coração de Ruth, e ele providencia o recurso para uma e para outra. E eu aprendo nessa passagem, nesse trecho da história, que independente da forma como você e eu reagimos às situações da nossa vida, e nós reagimos de maneira diferente diante das adversidades, diante das perdas, se conservarmos a nossa fé firme no Senhor, nós receberemos dele o que Noemi recebeu, que foi a restauração da sua vida, que foi o consolo do Senhor. Quando nós chegamos ao capítulo 4, a gente percebe como essa mulher foi consolada, abençoada, restaurada, né? E como Deus a honrou, no caso de Noemi. Mas e Ruth? Ruth parece, eu vou repetir, Ruth parece ser a mais crente nessa hora, né? Porque Ruth não murmura, Ruth apenas decide, ela é determinada, ela diz: eu vou seguir você, o teu Deus é o meu Deus. A graça de Deus estava alcançando realmente todas as duas, mas Ruth, ela faz uma escolha que expressa a fé que ela já havia abraçado. No meu entendimento, Ruth, ela abraçou a graça de Deus naquele momento. A Bíblia diz que todos esses exemplos do Antigo Testamento, eles foram escritos para o nosso ensino, eles prefiguram algo que nós estamos vivendo hoje como realidade espiritual. A Ruth, ela tinha um futuro incerto ao voltar para Belém de Judá, porque ela era uma estrangeira, era uma mulher, era pobre, era viúva, não tinha filhos. Ela tinha muitas coisas que desfavoreciam ela, né? Mas ela realmente resolveu retornar, ela renunciou à sua terra, à sua cultura, ao seu povo, e nessa renúncia, ela se colocou ao lado de Noemi para reconstruir a sua vida ali em Belém de Judá. Irmãos, é muito interessante perceber que essa graça de Deus que Ruth acolheu, essa graça de Deus que ela abraçou ao conviver com uma mulher de fé, que era Noemi, né, fez com que ela tomasse algumas atitudes que eu acredito que são princípios que eu aprendo no livro de Ruth com o exemplo dela. E uma atitude que ela teve, e eu aprendo, é que a graça de Deus, ela não nos deixa sucumbir diante das decepções, diante das frustrações que nós enfrentamos na nossa vida. Ruth estava diante de uma situação imprevisível. Ela não tinha a menor ideia do que ia acontecer em Belém do Judá. Ela não tinha ideia do que ia acontecer lá, do seu futuro. Ela não sabia de nada. Ela apenas seguiu a sua fé. Ela acolheu a graça de Deus e ela não se deixou abater por essa imprevisibilidade. Ela não se deixou abater por não conhecer o que ia ser dela no dia de amanhã. Ela confiou no Senhor a ponto de, quando Boaz a conheceu, no capítulo 2, versículo 12, você pode olhar
olhar a sua Bíblia e conferir, quando Boaz a conheceu, Boaz olha para ela e diz o seguinte, versículo 12. O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste abrigar. Então, Boaz reconhece que Ruth havia realmente abraçado aquela fé. E isso ensina para a gente, irmãos, que nós precisamos saber onde nós podemos nos abrigar. Quem é o nosso refúgio? Onde nós podemos encontrar descanso na hora em que a tempestade chega, na hora em que a adversidade chega. Ruth sabia, por isso Boaz, que foi o homem parente de Noemi, que ela conheceu, daqui a pouco a gente vai falar mais um pouquinho de Boaz, reconheceu em Ruth uma mulher virtuosa e disse, eu reconheço que você veio se abrigar nas asas de Deus, do Deus que você abraçou, né? Ele diz, sob cujas asas, o Deus de Israel, sob as asas do Deus de Israel, sob a presença do Deus de Israel, você veio habitar. E nós aprendemos que a presença de Deus e a graça que se manifesta na minha vida, na tua vida, através da presença de Deus, nos protege de todo mal. Nos protege não de enfrentarmos situações difíceis, mas nos protege nós sucumbirmos no meio dessas situações. Nós precisamos acolher, abraçar a graça de Deus a cada dia da nossa vida, porque é a graça de Deus que não deixa com que a gente se abata, com que a gente desanime, com que a gente pare. Amém? Fala para o seu irmão aí, acolha a graça de Deus. Ruth abraçou a graça de Deus. Outra coisa que me chama a atenção é que o nome de Ruth significa em hebraico companheira, amiga. Significa também amizade, lealdade. E isso fala de valores, não é, irmãos? Isso fala de princípios. Ruth é uma mulher que era leal aos seus princípios. A graça de Deus se manifestou de tal forma na vida dela que ela não se perdeu no meio da confusão. Imagina Ruth vivendo, né, num lugar totalmente diferente da sua cultura, com valores distorcidos, apesar de ser Belém de Judá, onde o povo deveria estar adorando e servindo a Deus com fidelidade. Ruth, ela estava no meio de uma confusão muito grande de valores. Cada um fazia o que era reto. Eu penso que as mulheres da época lá de Ruth, agora não, né? Mas eram mulheres assim individualistas, né? Que queriam agradar a si próprias. Elas não estavam nem aí para a família. Mãe que nada, né? Então eram mulheres que só pensavam nelas, né? Pessoas que viviam egocentradas, né, buscando seus próprios interesses. É isso que a Bíblia fala que acontecia no período de Juízes. Foi dentro desse contexto que Ruth foi viver. Porém, Ruth, ela não se perdeu no meio da confusão. Ela não se perdeu no meio daquela distorção de valores. Ela não se deixou contaminar. Ela se manteve firme nos princípios divinos que ela havia aprendido quando ela acolheu a graça de Deus, quando ela acatou a fé no Deus único e verdadeiro. É isso que nós aprendemos também com Ruth. E no capítulo 3, no versículo 11, Boaz também reconhece que Ruth era uma mulher virtuosa. Ele diz, toda a cidade sabe, a cidade conhece quem é você. A cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. É a primeira vez que no Antigo Testamento a gente lê a palavra virtuosa. E a gente esteve estudando no TA esses dias sobre a mulher virtuosa, não foi? E a gente falou, será que essa mulher virtuosa que é descrita lá em Provérbios 31, será que ela existe? E quando eu li aqui o livro de Ruth, e quando eu vi Boaz falando, ei, você é uma mulher virtuosa, a cidade toda está sabendo que você é uma mulher virtuosa. Aí eu pensei, essa mulher virtuosa existe. Pelo menos Ruth era essa mulher que correspondia aos propósitos de Deus. Eu creio que aqui há muitas mulheres virtuosas, muitas mulheres que têm realmente não aberto mão dos valores, dos seus princípios em Deus. Eu creio que aqui há muitas mulheres realmente que são virtuosas porque têm abraçado a mesma graça, a mesma fé que Ruth abraçou. Você pode dizer amém? Homens também virtuosos aqui, amém? Irmãos, então esses princípios eram os princípios muito fortes e muito evidentes na vida de Ruth. A Ruth, ela era uma pessoa leal, a lealdade era algo muito característico em toda a história, na conduta, no comportamento, nas ações de Ruth. Ruth, ela era uma pessoa que ela tinha compromisso, ela era dedicada. E esses valores, eles fizeram toda a diferença na vida de Ruth. Por quê? Porque
a graça de Deus fez surgir em Ruth essa virtude. A graça que ela abraçou de Deus, a fé que ela acatou, fez com que ela se tornasse uma pessoa de caráter excelente, uma pessoa que não se perdia no meio da confusão. Talvez Ruth até vivesse já antecipadamente aquela palavra de Paulo que diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa palavra com certeza já se cumpria na vida de Ruth. Por isso que ela era uma mulher que ela não abriu mão dos seus princípios e nem dos seus valores. E nós, como servos do Senhor, nós como homens e mulheres que temos a virtude do Senhor, nós que temos abraçado essa maravilhosa graça do Senhor, nós precisamos corresponder a esse padrão de vida, a esse estilo de vida que Deus espera de nós. Deus tem uma expectativa com relação ao tipo de vida, a forma como nós vivemos. A partir do momento em que nós acatamos a graça de Deus, nós precisamos também, como Ruth fez, não abrir mão dos princípios e valores da palavra de Deus. Amém? Porque hoje, irmãos, nós percebemos que tem muita gente negligenciando os seus valores, os princípios. Tem muita gente abrindo mão dos princípios da palavra, dos princípios que Deus estabelece, para que a gente tenha uma vida onde Deus possa cumprir todas as suas preciosas promessas, amém? Nós vemos muita gente realmente negligenciando, tem muita gente saindo do barco, pulando fora mesmo, na hora que a tempestade chega, não é verdade? Tem tanta gente, abandonando a guerra, desertando, quando o confronto acontece. Tem muita gente que está se negando a amar na hora que a dor chega. E é por isso que a gente vê tantas famílias quebradas, tantos relacionamentos rompidos, não apenas na área familiar, como na área também da amizade. Irmãos, nós somos cristãos, nós temos o Espírito Santo na nossa vida, a graça de Deus tem se manifestado na nossa vida, nós temos pregado aqui a unidade, e eu não posso passar por cima da história de Ruth sem perceber a forte lição que a vida dela, o exemplo dela me ensina pra gente de como nós devemos ser. Nós precisamos ser amigos, nós precisamos ser irmãos. Nós precisamos viver essa realidade, para isso nós somos chamados. Que coisa boa, não é? Foi para Noemi, que coisa boa foi para Ruth ter encontrado uma Noemi. Porque Noemi foi aquela pessoa que disse: Ruth, vem cá, eu vou te mostrar o verdadeiro Deus. Você vai conhecer o Deus verdadeiro que você até agora não conheceu. Que coisa boa foi, irmão. Você imagina quantos de vocês aqui tiveram uma pessoa na vida de vocês que disseram: vem, eu vou mostrar a vocês quem é o Deus verdadeiro. Você pode aí nesse momento glorificar a Deus pela vida dessa pessoa, que um dia foi usada por Deus para abrir os seus olhos, como Noemi foi usada na vida de Ruth. Olha que tremendo. Noemi foi usada para evangelizar Ruth, e você também está aqui porque alguém foi usado, orou por você, evangelizou você, disse que Jesus te amava e você não resistiu a essa palavra, a esse amor. Por isso eu e você estamos aqui glorificando o nome do Senhor nessa noite. Que coisa boa foi a vida de Noemi, se manifestando, ou permitindo que a graça do Senhor se manifestasse através da vida dela, na vida de Ruth. Mas que coisa boa também foi a vida de Ruth na vida de Noemi. Porque a Noemi estava passando por aquele momento de amargura, amargurada na sua alma, querendo que as pessoas olhassem para ela e vissem a amargura que ela estava sentindo, que ela estava vivendo. Mas Ruth foi aquela pessoa que disse: vem, Noemi, eu vou te ajudar. Você não vai desistir, porque eu estou aqui do teu lado, aleluia. Nós precisamos ser Ruth na vida de muitas Noemis, irmãos. Nós precisamos ser esse braço que vai levantar alguém que está ficando prostrado. Existe um louvor da Ludmilla que eu não sei cantar, mas eu vou arriscar. Posso? Ela disse: se você não desistir, é para minha inspiração, é para eu permanecer fiel. Eu tô contando contigo,
Deus está contando com a gente. O céu inteiro se move para ver a gente. Pode segurar na mão do seu irmão? Vamos fazer disso uma oração profética? Eu tô contando contigo. Diga para ele. Deus está contando com a gente. O céu inteiro se move para ver a gente vencer. Oh, aleluia! Que Deus possa produzir, querido, no teu coração esse discernimento que só o Espírito Santo pode trazer para mim e para você. Deus está contando com você para manifestar a graça, porque você e eu que estamos aqui somos agraciados pelo Senhor. Deus está contando com você para estender essa graça que não é tua, é dele, mas Ele quer estender essa graça através da minha vida, através da tua vida. Quantos podem levantar a mão e dizer: Senhor, eis-me aqui? Nós precisamos mudar essa realidade de uma história de individualismo, de um valor de egocentrismo que nós estamos vivendo nessa sociedade, irmãos. Nós não podemos deixar que esses valores contaminem o nosso coração e nos prejudiquem a nossa unidade. Preste atenção, essa unidade na vida de Noemi e Ruth é que favoreceu a glória de Deus, o cumprimento das promessas de Deus. Deus operou como operou, Deus deu vitória como deu. Por quê? Porque elas estavam unidas no mesmo propósito. E nós precisamos entender o princípio do dar, né? Dai e ser-vos-á dado. Nós precisamos aprender o princípio do abençoar. A Bíblia diz que bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão o quê? Quem precisa de misericórdia? Vocês precisam, não? Quem precisa de misericórdia? E então a Bíblia diz que bem-aventurados, misericordiosos, porque se eu preciso de misericórdia, e eu preciso de muita misericórdia, eu preciso estender essa misericórdia, eu preciso estender essa graça. Vamos pedir ao Senhor que nos ensine. Só Ele pode nos ensinar, só Ele pode nos mostrar. Que privilégio a vida dessas duas mulheres quando o Senhor as uniu. Mas é no capítulo 4 que eu encontro o desfecho dessa história. E eu percebo, né, que ali em Belém de Judá havia um homem chamado Boaz. E esse homem, ele era parente de Noemi. Naquela época, havia uma lei que dizia que se uma mulher ficasse viúva, o parente mais próximo dela deveria resgatar a terra, e Noemi havia vendido a sua propriedade lá em Belém de Judá, ela havia vendido a sua terra. Esse parente próximo deveria resgatar a sua terra e também se casar com alguém da sua parentela, no caso com a Ruth, né? E aí a gente vê que o parente mais próximo, a gente lê na história, o parente mais próximo de Noemi, e por conseguinte de Ruth também, ele não quis resgatar a Ruth e nem a propriedade. Ele queria até resgatar a herdade, mas ele não queria se comprometer casando com Ruth, espertinho, né? Então, aí Boaz chegou e falou assim: não, você pode deixar então que eu resgato a herdade e me caso com ela, porque os dois já estavam num romancezinho, você lê isso na palavra. Ele já estava acontecendo um romance entre Ruth e Boaz, né? Quando Ruth chega um dia para Boaz, instruída pela sua sogra Noemi, ela diz, né? A Noemi instruiu, ela chegou lá onde Boaz estava deitado perto dos cereais, e pegou o manto dele e se tapou, né? E quando uma mulher fazia isso, ela estava praticamente pedindo o homem em casamento, né? E aí Boaz entendeu e disse: eu vou te resgatar, minha filha, que legal que você me escolheu, não escolheu esses jovens aí imaturos, né? E aí Boaz prometeu que iria então resgatar a Ruth também como esposa. Antes ele foi conversar lá com outro parente, tal, resolveu tudo e resgatou Ruth, né? E Boaz então quer dizer o quê? Quer dizer que Boaz era o remidor. Então essa história prefigura pra gente, mostra, simboliza a história que nós vivemos hoje. É nesse ponto
ponto da história de Ruth que eu encontro um vínculo, eu encontro essa história de Ruth se encontrando com a minha história. A história de Ruth se encontra com a nossa história exatamente nesse aspecto aqui. Por quê? Porque Ruth, ela experimentou a graça de Deus, a ação da graça de Deus através da provisão de alimento, porque Boaz tinha um terreno, ela ia lá catar espiga e ela não passou fome, nem ela nem Noemi, né? Ela catava as espigas de milho, levava para casa, se alimentava, de milho não, de cevada, né? E se alimentava, e a Noemi também. Então o Senhor providenciou o pão, o Senhor providenciou o alimento, o Senhor providenciou o casamento, Deus providenciou a segurança, Deus providenciou posteridade para Noemi. Aleluia, porque através do casamento de Boaz e Ruth, o que aconteceu? Nasceu um menino chamado Obed, Obed teve um menino chamado Jessé, e Jessé teve um menino chamado Davi. Quando Deus cumpre a promessa na vida de Ruth, Ele está também cumprindo a promessa na vida de uma nação. Quando Deus cumpre uma promessa na vida de Ruth, Ele está cumprindo uma promessa para mim e para você, porque da descendência de Davi, nasce alguém chamado Jesus, e é esse Jesus que nós estamos cultuando nesse lugar. Ele é o nosso Redentor. Se para Ruth, Boaz foi o remidor, e redenção significa pagar o resgate, ou pagar o preço por alguém que está escravo, por alguém que está cativo, e tornar essa pessoa livre, o nosso Redentor fez a mesma coisa conosco. Ele estendeu sobre nós a sua graça, Ele estendeu sobre nós a sua misericórdia, a sua bondade. O Senhor reina, nós cantamos aqui no início desse culto, e o amor de Deus está descendo aqui. Eu quero profetizar sobre nossa vida nessa noite, que a graça de Deus está descendo aqui sobre cada vida. A graça de Deus se é manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Aleluia. Oh querido, mas não é apenas necessário que você saiba que a graça de Deus se é manifestado. Você precisa acolher essa graça, você precisa acatar essa graça. Graça quer dizer um favor que eu não mereço e que você não merece. Nós não merecemos, mas o Senhor nos amou e quis dar, amém. Ele quis se dar a si mesmo por nós. Ele quis se dar, Ele é o preço, o próprio preço da nossa redenção. Paulo vai falar aos Colossenses que Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, em quem nós temos a redenção, a saber, a remissão dos nossos pecados. Aleluia! Você pode glorificar o nome do Senhor? O nosso remidor, o nosso Redentor vive. Eu creio que o hino que a Ruth gostava mais de cantar é aquele que a gente gosta também, a gente canta, que diz assim: porque Ele vive, posso crer, porque Ele vive. Temor não há. Você sabe? Isso, fala mesmo, eu sei. Você sabe? Diga isso. Que a minha vida, onde ela está, irmão? Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. A graça de Deus está se manifestando sobre a minha vida e sobre a tua vida, querido. Ruth chega naquela cidade, naquele lugar desprovida. Era mulher, não tinha filhos, era viúva, era estrangeira, era pobre, tudo contra, mas tinha um Deus que era a favor dela. Aleluia, tinha um Deus que se manifestava na vida de Ruth. Nós lemos o livro dela, 4 capítulos, irmãos, e você encontra tanta manifestação da graça de Deus. Nos detalhes da vida de Ruth, você encontra Deus se manifestando. Mas preste atenção nisso, isso já foi dito aqui nessa noite. Os planos de Deus para a vida de Ruth eram maiores do que o que ela mesma possuía. Os planos de Deus para a sua vida são maiores do que aqueles que você tem. Diz a palavra do Senhor em Jeremias: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, que esperais. Amém, queridos? O Senhor tem pensamentos de paz ao nosso respeito. Ruth entendeu isso. Ruth viveu as promessas de Deus, mas as promessas de Deus para a vida de Ruth ultrapassavam o interesse dela. As promessas de Deus para a vida de Ruth trouxeram Obed, trouxeram Davi, trouxeram Jesus, a descendência de Davi. Amém?
O nome de Ruth está lá colocado na genealogia de Jesus. Uma estrangeira, pobre, viúva, desprovida, agraciada pelo Senhor. Quantos agraciados tem aqui e querem nessa noite declarar, independente da situação, da imprevisibilidade da sua vida, no dia de amanhã, meu irmão, nesse culto nós podemos declarar: a graça do Senhor tem se manifestado na minha vida. Aleluia. Foi assim que aconteceu. E o Messias hoje, né? Nós podemos adorar, nós podemos cultuar, porque ele nasceu exatamente dessa descendência. E Ezequiel vai dizer no capítulo 16, no versículo 8, Deus comparando Jerusalém a uma meretriz, que havia se prostituído, que havia adulterado. E o Senhor fala em Ezequiel, uma palavra tremenda, vou ver se eu acho aqui rapidinho para a gente ler, porque é uma palavra tremenda de Deus para aquela nação. E Deus diz assim: eu passei por você e vi você, manchada no teu sangue, desprovida, destituída, e eu tive misericórdia de ti, eu me compadeci de ti, e eu estendi sobre ti o meu manto. Jesus estendeu o manto dele sobre você, por isso que você hoje faz parte da igreja dele. Jesus está estendendo o manto dele sobre muitas vidas que estão agora abrindo o seu coração. Em nome de Jesus, meu irmão, nós temos a palavra de Deus, essa certeza. Assim como Ruth, nós podemos crer no amanhã, porque o nosso Redentor vive. As palavras são de Jó: eu sei que o meu Redentor vive. E eu quero colocar essa proposta para você. Feche os seus olhos, levante a sua mão e declare comigo: eu sei. Se você sabe, você pode dizer isso com toda a força do seu pulmão, com toda a alegria e autoridade de Deus na tua vida. Você pode levantar a mão e dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Ele vive, irmão. Ele vive, ele está aqui nessa noite. Aleluia! Para manifestar essa graça na minha vida. A graça vai se manifestar de acordo com a minha necessidade, mas na tua vida a graça multiforme do Senhor vai se manifestar conforme a sua necessidade. O importante é você crer e acolher a graça de Deus. O importante é você entender que você tem e você pode ter esperança, porque você é um agraciado, é uma agraciada do Senhor, amém? Eu quero dizer para você, mãe, que você é uma agraciada do Senhor. Eu quero dizer para você, pai, que você é um agraciado do Senhor. E hoje eu li um pensamento, eu quero compartilhar com você, porque algumas vezes, alguns filhos não nos ouvem mais. Algumas vezes nós conseguimos até mesmo receber como resposta, às vezes, uma rejeição. E eu li um pensamento, uma frase que me tocou profundamente, e esse autor diz assim: não importa se não ouvirem as suas palavras, não tem problema se recusarem o teu amor, para as suas orações não vai haver defesa. Você pode orar, você pode orar, você pode orar. Você é agraciada, você é agraciado. Quem recebe a graça precisa distribuir. Quem recebe a graça precisa ser canal da graça. Você pode orar, você pode profetizar, e você pode nessa noite, você que entrou aqui, você que não conhece o Senhor Jesus, você que não tem uma aliança com Ele, você pode nessa noite acolher essa graça. É favor de Deus que eu não mereço, você não merece, mas Jesus, esse de quem João fala, já terminando, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai,
cheio de graça e de verdade. Cheio de graça e de verdade. É o Jesus que você está cultuando nessa noite, querido. É cheio de graça para a tua vida. Onde é que você precisa? O que é que você precisa dele? O Jesus que nós viemos aqui adorar. O Jesus que se faz presente no meio da sua igreja. O Jesus que está aqui nessa noite. Esse Deus maravilhoso. Ele tem graça para mim e para você. É preciso que você acolha. É preciso que você creia. É preciso que você dê liberdade à ação do Espírito Santo na sua vida. É preciso que você entenda que só muda a vida aquele que acolhe essa graça. Que só experimenta transformação, que só experimenta milagres no momento em que nós acolhemos a graça. Meu irmão, não é pelo que você fez, não é pelo que você deixou de fazer. Talvez tenham sido muitas as suas perdas, talvez estejam sendo muitas as suas decepções, talvez você esteja sofrendo uma grande perseguição, afronta. Não importa, a graça de Deus, ela alcança você onde você está e ela supre todas as suas e as minhas necessidades. A graça de Deus se há manifestado. Eu quero repetir a palavra daquele louvor que eu estava cantando e adorando ao Senhor no início do culto. O Senhor reina. O Senhor reina. A sua bondade. Está onde a sua bondade? Como é que é o louvor? Onde está a sua bondade? Aonde, gente? Não ouviu não, desculpa. Está onde? Está onde, igreja, a bondade do Senhor? A bondade do Senhor está em mim, está em você. Então vamos estender essa bondade. Vamos deixar o Senhor manifestar essa graça. O amor de Deus, eu posso substituir? A graça de Deus está descendo aqui, está jorrando aqui. Não saia daqui sem acolher a graça. O nome dela, você já sabe, é Jesus. O nome da graça que eu preciso e que tem me sustentado, me fortalecido, me renovado. O nome dessa graça é Jesus. Ele é a fonte de todas as bênçãos. E essa fonte não se esgota para mim, para você. Essa fonte de graça está aberta e está jorrando. Receba dessa graça, seja renovado, seja curado, seja fortalecido, seja estruturado, seja empoderado pelo Espírito Santo, porque a graça de Deus está descendo aqui, e em nome de Jesus, que você seja realmente agraciado. Receba a graça, derrame graça, manifeste a graça do Senhor Jesus na sua vida, amém? Para isso nós fomos chamados, queridos. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.